Bom dia, galera. Conforme a gente falou na aula anterior, vamos aqui às explicações da montagem de qualquer molécula inorgânica, tá ok? Por exemplo, eu pego o Na e S. Eu vou pegar o NOx do Na, vou pegar o NOx do S e vou inverter, só que só vai um número, mais ou menos não vai lá, vai ficar no caso Na2S. Toda molécula é montada assim. Você pega o NOx da parte positiva, pega o NOx da parte negativa e inverte. Outro exemplo lá, H e P. Se eu pegar H com P, por exemplo, ó, H NOx mais 1, P menos 3. Invertendo, H3P. É só olhar o elemento na tabela periódica, achar o NOx dele, colocar aqui em cima e inverter. Mais um exemplo para a gente aqui, ó, direto. Ó, Ga e I. Ga está no grupo 3A, NOx mais 3. O I está no grupo 7A, NOx menos 1. Invertendo, vai ficar Ga1, o 1 você coloca se quiser, não é obrigatório, e 3. Murilo, e se a molécula tiver, vamos pegar mais um exemplo lá, Al e S. Aí, Al tem NOx 3+, o S 2-, invertendo, vai ficar Al2S3 aí. E se a molécula for feita com radicais? Da mesma forma que você vai fazer. Não vai modificar em nada. Nada. Por exemplo, vamos pegar o Ca e o radical NO3, olha lá. Aí eu vou ver o NOx do Ca na tabela, grupo 2A mais 2. O NO3 é um radical que o N é no grupo ímpar, lembra? Olha lá, 1-. Só inverter lá. Vai ficar Ca1, quando é 1 você não coloca, o 2 vem para o NO3, então você coloca entre parênteses lá. Aí. Inclusive, quando você vê a molécula, você já sabe o NOx do Ca e do N. Olha lá, ó, só o NOx do Ca mais 2, aqui como é 1, o NOx do NO3 menos 1 aí. Então, você quando olha a molécula, você já sabe o NOx, inclusive, dos elementos. Por exemplo, vou pegar aqui o alumínio e o radical IO3. Olha lá, nós falamos do IO4 lá, IO3. Alumínio tem NOx 3+, o IO3, o I está no grupo ímpar, 1-. Invertendo, olha lá, vai ficar Al1, 1 não precisa colocar, lógico. Como tem mais do que um, entre parênteses, olha lá, tem mais do que um radical, eu vou colocar ele entre parênteses. Reparou? É assim que você monta qualquer molécula. Por exemplo, um ácido. Olha lá, eu quero montar um ácido. H e S, como a gente mostrou. Ó. H mais 1 mais, o S 2-, invertendo está lá o ácido, H2S. E se fosse uma base do tipo Al com OH? Aí, ó. Olha lá. Eu vou pegar o NOx do alumínio e vou botar agora só o número, não vou botar o mais nem o menos. E menos 1. Mais 3 mais e menos 1. Invertendo, vai ficar Al1, 1 não precisa colocar, OH3. E você, quando olha a base, você já sabe, o NOx do alumínio lá é mais 3, ó. Se você quiser, ó. 3+, e aqui como é 1, 1-. Você sabe o NOx de todo mundo ali. E aí, pô, qualquer molécula inorgânica é montada assim. Ah, Murilo, se eu fosse montar um sal, por exemplo, Na e PO3. Aí, ó. Eu sei o NOx do Na, que é do grupo 1A, mais 1, ou mais, e todo radical com P é 3, ó. Só você inverter a numeração. Olha lá. Vai ficar Na3, PO3. Aí. Ah, a gente já falou de um ácido, de uma base e de um sal. Quer dizer, basicamente esses são os três que mais interessam. Ah, eu vou montar um óxido. Olha lá, do alumínio com oxigênio. Aí. Mesma coisa. Alumínio 3+, no óxido a gente vai falar mais lá na frente, e o oxigênio tem NOx 2-. Invertendo, Al2O3. Quer dizer, é dessa forma que você monta qualquer molécula, não importa quem seja ela. Ah, deixa eu virar aqui rapidinho. Ah, Murilo, mas olha só, existem elementos que não têm NOx fixo. Isso. Existem alguns elementos que não possuem NOx fixo. Ótimo. A gente vai passar aqui para vocês alguns deles, os que mais aparecem em prova. Né? Por exemplo, ferro, cobalto e níquel. Tem NOx mais 2 ou mais 3, varia, tem a variação de NOx deles. Hg
Cu, tá de bom tamanho os dois, mais 1 e mais 2. Pb e Sn, olha lá, tem variação de inox, mais 2 e mais 4. E o ouro tem uma variação de mais 1 e mais 2, mais 1 e mais 3, desculpe. Então também esses caras aparecem para a montagem das moléculas. Olha lá. E aí como é que eu vou fazer para a montagem da molécula deles? Sem problemas. Você vai usar o NOx, logicamente vai depender do NOx que ele peça para você usar. Por exemplo, eu quero usar ferro e cloro. Olha lá, o cloro eu sei que tem NOx -1. O ferro tem NOx 2 ou 3, como a gente acabou de ver em cima. Quer dizer, eu vou usar o 2, eu vou usar o 3, depende do que ele me pedir. Se ele me pedir 2, eu uso 2, se ele me pedir 3, eu uso 3. Olha lá, no caso, vou usar o mais 3. Vai ficar FeSL3. Toda molécula é montada assim. Ah, Murilo, o cara me deu uma molécula aqui estranhíssima. Olha lá, AU3, CO3, 2. Desculpa lá. Olha lá, AU2, CO3, 3. Quer dizer, só invertendo aqui, você já sabe, você olhando, você já sabe, o NOx do ouro é mais 3, olha lá. E o NOx CO2, do CO3, aí. Quer dizer, você olhou a molécula, você já sabe o NOx dos elementos, mesmo que ele não tenha NOx fixo, você consegue olhar o NOx dele. Ah, eu quero olhar aqui uma molécula AU3P, olha lá. NOx, ó, quando não tem número nenhum, só inverter lá, NOx do AU e NOx do P, aí. Quer dizer, é assim que você monta qualquer molécula, e a partir daí é que nós vamos começar a montar as moléculas das funções orgânicas, que é o próximo assunto nosso. A gente vai falar de ácido, base, sal, óxido, e eu vou inverter o que está lá na apostila. Eu vou começar pela base, que a partir da base fica muito mais fácil da gente entender. Bom, Murilo, mas dá mais uma dicasinha aí. Só lembrando, eu vou montar um ácido com oxigênio, tá ok? Um ácido com hidrogênio e IO4, por exemplo, lá. Eu vou pegar o NOx do H, que é 1, o I está no grupo ímpar, 1 também. Olha lá, invertendo. Olha lá como é que fica a fórmula do ácido. Ó. Reparou? Ah, eu quero pegar um ácido, vou montar com hidrogênio com PO3. Aí. Radical PO3. Hidrogênio vale 1, PO3 vale 3, invertendo. Toda molécula é montada assim. Então, essa ideia aqui dessa aula é para você saber como é que se monta qualquer molécula, não importa qual seja ela, inorgânica, lógico. Né? Tem exceções? Tem. E é importante você guardar também lá no seu caderno o NOx desses elementos que tem variação. Olha lá. HgCl mais 1 mais 2, PbSn mais 2 mais 4, ferro, cobalto e níquel. Tem mais elementos aqui, tem, mas esses são os mais usados, tá ok? E o AU, que é mais 1 mais 3, quer dizer, eles têm... A gente colocou lá para você, agora há pouco, quem tinha NOx fixo, e esse aqui são elementos com variação de NOx. Tem mais um monte, mas esses são os mais usados. Bom, próxima aula nossa, vamos começar a falar de bases, tá ok? Um abraço, tchau, tchau.